Muitas vezes a gente sai do curso e o cara ensinou uma pá de coisas pra gente, e a gente quer aplicar aquilo tudo que o cara ensinou, só que aquilo é uma coisa desnecessária para aquele momento e aquilo mais vai te prejudicar do que vai te ajudar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu falo sobre qual serviço em manutenção de celulares mais vai te aproximar dos R$ 10.000 por mês. O meu nome é Caio, sou técnico e especialista em administração de oficinas de reparos de celulares e esse é o episódio número 21 da série do 0 a 10 mil em 90. Primeiramente, para não haver perda de tempo, como de praxe, como eu faço em todo vídeo para que você não perca seu tempo, eu vou explicar para você para quem é esse vídeo e para quem não é esse vídeo. Então, se você que já está no ramo, iniciando, que ainda está com dificuldade de captar clientes e ainda não faturou o famigerado R$ 10.000 por mês. Então, para quem não é esse vídeo? Esse vídeo não é para técnicos que faturam R$ 10.000 por mês ou mais com manutenção de celulares. Esses ensinamentos aqui você já sabe, provavelmente. Primeiramente, vamos falar sobre o que é manutenção de celulares. O cara tem um problema, tela quebrou, conector de carga não carrega, celular esquenta, celular travando, bateria inchada, bateria acabando rápido, ele tem que recorrer a uma pessoa especializada para fazer esse tipo de manutenção. E o cara que faz esse tipo de manutenção é o técnico em manutenção de celulares. Geralmente esse técnico ele pode fazer esse serviço em home office, trabalhando em casa, ou pode fazer esse serviço lotado em uma loja física, ou uma sala comercial. Também existe técnicos que trabalham em salas comerciais. Então, isso é um técnico em manutenção de celulares. Ele é especializado em fazer a manutenção em aparelhos de telefonia. E existem alguns níveis, assim como na medicina, assim como no direito, assim como na engenharia, em qualquer outra profissão, existem alguns níveis que o técnico ele alcança de acordo com a aptidão dele, de acordo com o que ele estuda, com o investimento em tempo e dinheiro. E também aquilo que ele mais gosta de fazer. Alguns níveis são, os 3 grandes níveis troca de peças, que é a manutenção básica. Você tem o reparo com microsoldagem, que é o reparo avançado em placa e também em componentes do telefone. E você tem a manutenção de software, que é a partir do Android, que é a programação do aparelho. O Android e também o iOS para o iPhone. Android e iOS são os sistemas operacionais do aparelho. Então, isso significa que você pode se especializar em diversos níveis e subníveis. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre um primeiro nível, o mais básico e o que vai te levar ao seu objetivo de R$ 10.000 por mês com manutenção de celulares. E por que a manutenção de celulares é uma oportunidade hoje? Porque simplesmente existe 2 celulares para cada habitante desse país. Nós somos a 5ª nação do planeta que consome aparelhos celulares. Então, se você vive numa cidade onde tem internet e onde tem pessoas adultas, onde tem o mínimo de civilização, trabalho remunerado, as chances são de que todos os adultos, ou mais de 90% desses adultos, eles tenham um aparelho celular. E com certeza esse aparelho celular ele vai dar problema, mais cedo ou mais tarde. E quando você vende acessórios, o cara também compra e bota capinha, bota película, configura. Então você tem uma infinidade de oportunidades dentro do ramo de manutenção de celulares. Existe um tipo de serviço em especial na manutenção de celulares, que é o serviço que mais tem volume e mais tem procura, que é o serviço de troca de tela. Esse é o serviço que mais tem viabilidade dentro de uma oficina de reparo de celulares. Embora ele seja o serviço mais discriminado pelos técnicos desse país. É o serviço que as pessoas menos dão valor, mas é o que mais gera dinheiro. Para você ter uma ideia, o técnico em manutenção de celulares que só troca a tela, ele tá para esse serviço assim como o médico tá para o clínico geral. Dentro da medicina, o clínico geral é aquele médico mais simples, que atende as pessoas com base, virose, dor de garganta, coisinhas que acontecem no dia a dia que não tem gravidade. A mesma coisa é o técnico de celulares que troca a tela.
Só que, por incrível que pareça, os postos de saúde e hospitais estão lotados de gente que estão com problemas simples de saúde. Assim como os técnicos de celulares, as oficinas de reparo de celulares estão lotadas de telas para troca, de clientes que chegam que deixaram o aparelho cair e a tela está quebrada, a tela quebrou. Então, por essa razão, a manutenção e a troca de telas ela tem um volume muito grande. Eu vou falar para vocês aqui agora sobre alguns números de uma pesquisa realizada por uma seguradora norte-americana chamada SquareTrade. Essa pesquisa ela foi feita no ano de 2018. Aqui, nessa pesquisa, de acordo com 2018, dentro desse mesmo ano que eu acabei de falar, 50 milhões de telas de aparelho de celulares foram quebradas. São 50 milhões de telas. Isso significa que em um dia quebraram 13.986 telas. Em uma hora, 5.707. E em um minuto, 95 telas. Ou seja, nesse tempo só que eu estou lendo esses números aqui para você, 95 telas de celulares estão quebrando nesse momento. Agora, o mais interessante é que isso foi feito por uma seguradora norte-americana. E as pessoas que quebram o telefone e não levam para não levam para essa seguradora. E as pessoas que quebram e jogam fora. Porque nem todos participaram da pesquisa. Isso foi feito no ano de 2018, muito antes da pandemia, muito antes dessa aceleração que o digital sofreu por conta da quarentena. Então, a gente aqui está falando de um mercado gigante, só de troca de telas. E é claro que o técnico não faz isso. Mas esse é o serviço que você mais vai encontrar na tua rotina, no teu dia a dia. E muitos técnicos negligenciam ou não fazem bem esse serviço. Então, mesmo com concorrência, mesmo que essa seja a base, assim como o clínico geral na medicina, mesmo que essa seja a base, o mercado é gigante e não para de crescer, porque a tendência é as pessoas cada vez ficarem mais apegadas ao digital. E a troca de telas é um serviço que muitas vezes ela reaproveita o telefone com grande chance de sucesso. É muito diferente de quando um telefone cai na água. É muito diferente de quando o telefone apresenta um problema na placa. Ou quando você precisa trocar um conector de carga. Realmente, esse serviço ele funciona, ele dá certo. Mas a troca de tela ela é muito mais comum. Tanto que a troca de tela não é feita só no Brasil, que é um país onde a classe social das pessoas é um pouco mais baixa. Nos países de primeiro mundo, a troca de tela também é um serviço que existe viabilidade. Para você ver como é um serviço que tem futuro. Uma pessoa que compra um iPhone 13 Pro Max nos Estados Unidos e deixa ele cair no chão, ele não compra outro iPhone. Ou as chances são de que ele não compre. Ele vai mandar para a Apple, vai mandar para uma assistência técnica e eles vão fazer a troca do painel frontal. Então, a troca de telas ela é um dos serviços mais comuns, mas de toda forma os que tem mais chances de dar certo. E não existe, o mais interessante da troca de telas é que não existe uma limitação técnica. Você não precisa de grandes habilidades para trocar a tela de um celular. Você precisa de habilidades manuais. Você precisa saber o que você está fazendo. Mas você não precisa ser formado em engenharia eletrônica. Você não precisa ter o curso técnico em eletrônica. Você não precisa ter faculdade. Não precisa ter nenhum curso especial de manutenção de celulares. Não precisa saber a parte de interpretação de esquema, microsoldagem. Existem algumas telas que é exceção. Você precisa saber de soldagem para poder fazer a substituição daquela tela com êxito. Mas isso são raríssimas exceções. De 10 mil modelos de celulares que tem no mundo, 1 ou 2 tem essa necessidade. Então, a troca de telas ela é tão atrativa por causa disso. E é ela que vai ser o carro-chefe da sua oficina de reparo de celulares. E da oficina de reparo de celulares de qualquer um. Até a galera hoje que está fazendo manutenção avançada em troca de telas, eles já começaram por algum lugar. E provavelmente esse lugar que eles começaram foi o de troca de telas. Principalmente se eles precisaram fazer isso para sobreviver. Porque o que te dá o retorno a mais curto prazo é a troca de telas. Então, e é o que mais você aprende a fazer. Então não existe uma limitação técnica e o mercado é gigante. Só que muita gente hoje peca, porque com certeza quem está começando e está com essa dificuldade, quando eu falo isso tudo, a pessoa se pergunta assim, poxa, mas mesmo
tanto mercado, mesmo com tanto problema. Eu continuo aqui com dificuldade de arrumar clientes, eu continuo com meus problemas aqui de concorrência. Por que se é um mercado tão grande? Olha, o negócio, ele não é uma coisa isolada, ele não é você, ele não é digital. Você não pressiona um botão e aquilo dá certo. Existe um monte de variáveis que interferem nesse meio para que você tenha um resultado final. Negócio é orgânico, porque você lida com pessoas, você lida com conhecimento, você lida com mercado, você tem diversas variáveis, tá? Um desses erros que as pessoas cometem com muita frequência é querer fazer muitos serviços ao mesmo tempo. O cara entra para o ramo de manutenção de celulares, aí o cara vai lá e faz o curso. Geralmente os cursos hoje que são oferecidos são cursos onde os professores eles têm a expertise de consertar, mas eles não têm expertise empreendedora. E eu não estou falando isso aqui com tom de crítica. Isso é uma coisa natural. Nem todo mundo desenvolve as habilidades. Por melhor que às vezes o professor seja, ele às vezes ele tem a limitação técnica dele. Por exemplo, você vai numa faculdade de economia, por que os professores de economia não são ricos? Os caras sabem tudo de economia. Os caras sabem tudo de taxa de juros. Os caras sabem tudo de mercado, de fundos de investimento. Os caras conhecem como poupar dinheiro. Mas, só que existe uma diferença nas habilidades que você tem, técnicas, estritamente técnicas, para as habilidades de empreendedorismo. Então, os cursos que a galera está ensinando, eles ensinam você a consertar. E muitas vezes eles te dão conhecimento que não é um conhecimento apropriado para você utilizar naquele momento. Por exemplo, você chega para aprender o básico, igual aconteceu comigo. O meu primeiro curso foi assim. O curso tinha duração de uma semana e eu passei 2 dias aprendendo sobre componentes eletrônicos. Num curso de uma semana, onde vai te preparar para consertar celulares a nível de troca de peças, isso é inadmissível. Eu não tinha essa visão na época, mas hoje eu tenho. É um conhecimento que é importante, mas o conhecimento ele só soma para você quando ele está na hora certa e ele é aplicado da maneira correta e no time correto. Se você, por exemplo, o que adianta você aprender a trocar a tela do celular e o cara está aqui logo depois, na aula seguinte, o cara te ensinar a ler esquema elétrico? Se você estiver começando, para que você vai aprender a ler esquema elétrico se você não tem os equipamentos? Se você não tem expertise técnica? O que é expertise técnica? É você ter a mão, saber fazer um rebalem, que é a solda de circuitos integrados, você saber soldar componentes, você ter os equipamentos adequados para soldar e a experiência necessária para não causar danos colaterais na placa. Então, os cursos hoje, a grade deles ela não é muito voltada especificamente para te preparar realmente para o mercado de trabalho. Ela te prepara para consertar, mas não te prepara para empreender. E 90% hoje das pessoas que entram nesse ramo são empreendedores, querendo ou não, porque eles abrem um negócio. E a partir do momento que você recebe o aparelho, conserta, paga e entrega para o cliente, você está realizando uma atividade de empreendedorismo. E você tem que vestir a carapuça. Então, muitas vezes a gente sai do curso e o cara ensinou uma pá de coisas pra gente, a gente quer aplicar aquilo tudo que o cara ensinou, só que aquilo é uma coisa desnecessária para aquele momento e aquilo mais vai te prejudicar do que vai te ajudar. Porque no início você vai precisar fazer o básico. No início você não vai fazer microsoldagem. No início você não vai fazer diagnóstico avançado. Não é possível, não existe. Ah, Caio, poxa, mas eu conheço um cara que fez. Beleza, um em quantos? Hoje são mais de 100 mil técnicos no Brasil. Quantos aprendem a fazer um reparo de placa com um curso de uma semana? Ninguém. E eu não estou dizendo que o curso de uma semana seja o suficiente. Ele é suficiente para o ramo inicial, para troca de peças, para troca de tela. Mas ele tem que ser voltado e direcionado para isso. E ele também tem que te ensinar a trazer essa galera. Então você sai de lá e você quer fazer muitos serviços ao mesmo tempo. Você sai de lá, o cara chega lá com um conector de carga soldado, você já quer pegar esse conector para fazer. Aí você vai lá, perde tempo. Aí você, às vezes, solda o conector, dá problema no microfone. E soldar microfone é mais difícil no início. Para quem ainda não tem a mão, para quem ainda não sabe aplicar a estação de retrabalho, a caloria.
aí danifica o microfone, aí vai lá, já fica nervoso, acha que não é um bom técnico, aí já começa a fazer o serviço já de uma forma que você não está no seu eu, no seu melhor eu para fazer o serviço, aí você já começa a perder a concentração e não se ater a alguns detalhes que são fundamentais para o serviço sair feito com excelência. Aí o que acontece? Você vai lá dar mais um vacilo, solta um componente de uma placa, de uma subplaca, ou danifica outros pontos, ou na hora de abrir já está nervoso, vai lá e arrebenta um cabo de antena. Então, você querer pegar muitos serviços ao mesmo tempo, além do que a sua capacidade ela tem, ela suporta, isso é um erro. Porque você desperdiça o seu tempo, você não direciona a sua comunicação, você não direciona o seu trabalho, o seu atendimento, e você ainda faz uma coisa que é muito pior, que pode acabar com o teu negócio logo no início. Você queima o seu filme. Se você começar a pegar serviço que você não tem expertise para fazer, você vai queimar o seu filme. E no início, quando você não tem uma carteira grande de clientes, cada pessoa que fala bem de você são muitos pontos a favor. Mas cada pessoa que fala mal de você são muitos pontos contra. Porque a carteira é pequena. Se você tem uma carteira com 100 clientes, vamos botar aí 100 clientes, já está 3 meses no mercado, já tem 100 clientes. Aí um cara já falou mal aí para 3 pessoas de você. Cara, são 3% da tua carteira que está falando mal de você. É muita coisa. Então, no início, você tem que tomar todo cuidado com isso e definir na tua cabeça o seguinte: o que eu sei fazer profissionalmente? Geralmente, a primeira coisa que nós aprendemos é a trocar telas. É a primeira coisa e é a que mais vai girar no negócio. Então, se você sabe que você só tem conhecimento suficiente para trocar telas, no início, faça isso com excelência. Faça isso com todo cuidado, para você tirar o uau do seu cliente quando ele for no seu negócio, no seu home office, na sua sala comercial, na sua loja. Você precisa fazer o arroz com feijão muito bem feito antes de aprender a cozinhar pratos mais sofisticados. Esse é o primeiro erro. Então, para você fazer o reparo de telas, não precisa de você ter muita habilidade. Você tem que ter técnica, você tem que treinar, ter treinamento, mas você não tem que ter conhecimento de esquemas elétricos. Você tem que saber identificar o modelo do aparelho. Você tem que saber ter a mão para soltar a tela antiga sem danificar. Tem que saber montar e desmontar o aparelho, é fundamental para você fazer o reparo de telas. O treinamento para você fazer esse reparo é o seguinte: você vai ou fazer um curso de manutenção básica, tá? Onde a galera hoje em dia inevitavelmente te ensina muitas outras coisas até que você não vai usar no início, mas você precisa. Ou você pode ir pelo caminho do YouTube, que é um caminho que vai te dar muito prejuízo. É um caminho que geralmente as pessoas que entram para poder pegar a manha de soltar uma tela já tem conhecimento suficiente para entender que o que o cara está fazendo de certo e de errado. Eu, por exemplo, quando vou no YouTube hoje pesquisar algum serviço, eu vou para saber um telefone que eu nunca abri, eu vou lá e boto lá desmontagem no modelo X. Aí ele vai lá e me mostra onde estão os flexes, algumas armadilhas que possam ter. Eu já tenho conhecimento para isso. Mas quem está começando e não tem um conhecimento visual da dinâmica do telefone, de como é feita a composição mecânica do telefone, o projeto do telefone, ele já tem um pouco mais de dificuldade de identificar obstáculos e oportunidades nesses vídeos. Então é preciso que você faça um curso. E você precisa ter muitos telefones, de preferência quanto mais atuais melhores, carcaças que ninguém queira. Vai na sua tia, vai no vizinho, seu irmão, vai lá na sua gaveta, vê se tem, você ficar montando e desmontando aparelho todo santo dia, 1 hora, 2 horas por dia, desmontando e desmontando aparelho, sem compromisso com fazer de maneira comercial no início, para você pegar a mão. Porque uma das coisas que mais me deram prejuízo no início, quando eu comecei, foi o fato de que eu já saí do curso, montei um box, tá? Eu fiz o curso no centro do Rio, um curso de 1 semana e um curso, eu não vou falar o nome aqui porque não convém a gente falar mal de ninguém, mas o curso era muito fraco. O curso ele ensinava, vai lá e solda, vai lá e abre a tela, mas ele não ensinava o que todo curso tem que ensinar, o fundamental, que são os pulos do gato, que é para isso que uma pessoa paga o curso. Ela paga para obter a experiência de quem está lecionando. Porque
a metodologia básica você encontra na internet. Por exemplo, você quer soldar um conector de carga. Vamos falar de troca de tela. Você quer trocar uma tela. Você vai lá, você sabe o que o cara está fazendo, que ele está soltando um flex. Você sabe que ele está usando uma ferramenta para poder soltar a tela, para poder soltar a cola da tela. Isso você sabe que ele está fazendo. Agora, as armadilhas? Olha, não enfia o grau que você vai enfiar a ferramenta entre a tela e o frame do aparelho. Entendeu? O álcool isopropílico, a hora certa de usar, qual tipo de tela você usa, a força necessária, a pressão necessária, as armadilhas com o posicionamento dos flexes. Então você tem uma gama de informação quando você conserta telefone, que muitas vezes você faz um curso e o cara, ele só está preocupado em falar assim, ó, faz assim, a tela abriu, beleza. Mas ele não está preocupado em te falar, cara, ó, esse é um tipo de telefone. Mas tem outro tipo que tem outra armadilha. Entendeu? Olha, essa mão aí você vai arrebentar as travas do telefone. E não tem essa preocupação. Então, é importante que você pegue um curso que faça, que transfira para você a experiência que essa pessoa teve no campo de batalha. Porque é isso que realmente tem valor. Dentro de um método, ele explicar para você tudo o que ele puder dentro daquele tempo, que pode dar certo ou que pode dar errado. Por isso você precisa se resguardar e abrir e fechar o maior número de aparelhos possível. E entender que cada aparelho tem uma forma de abrir, tem uma forma de fechar. E na hora e você pegar essa mão, você ir lá fazer de novo, abre de novo, fecha de novo, solta a tela, bota a tela, até você sentir segurança, porque essa mão você só pega treinando. E esse foi o meu erro na época. Eu abri o negócio, montei o box, comecei a trabalhar e eu tinha mercearia um pouco antes, já tive casa de material de construção, então eu sei vender. Eu sei trazer o cliente para o negócio. Eu sabia na época. Hoje, então, é especializado em manutenção de celulares. Mas na época, eu já sabia trazer o cliente para o meu negócio. Eu já sabia empreender. Eu já era um empreendedor. Então, eu sei trazer o cliente para o negócio, sei vender o produto. Sei fazer o produto parecer bom. E eu comecei a pegar muito serviço. Só que eu não tinha mão. Eu não sabia esse detalhe que eu estou contando aqui para você, de abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar aparelho. Na época, eu não tinha esse conhecimento. Então, o que eu fazia? Eu arrebentava os aparelhos dos clientes todos. E causava mais problema do que solução. Para cada R$1 que entrava na loja, eu tomava 2 de prejuízo. Então foi um começo muito difícil para mim, porque eu desconhecia algumas coisas simples. E é isso que o curso tem que ensinar, que você fizer. O curso que você fizer tem que ensinar isso para você. Se você não fez ainda, se você já começou, faça um curso, mas busque um curso que o cara passe as experiências dele. Então você vai aprender a soltar, abrir e soltar a tela. Depois fica mais fácil. E como eu disse, você não precisa ter nenhum conhecimento técnico avançado para troca de tela. Então você faz o treinamento, treina muito em casa. Para você ter uma ideia, só um adendo. Hoje os técnicos que entram no meu negócio para trabalhar comigo, eles passam uma semana abrindo e fechando tela. Uma semana abrindo e fechando o aparelho. E isso eu não estou falando aqui de aparelho de cliente, não. Eu tenho lá um monte de carcaça no meu negócio. Eu pego esses telefones, dou pro meu funcionário, pro meu técnico e falo, abre e fecha. Mas, Caio, abre e fecha essas telas. Ó, já abri e fechei tudo. O que eu faço agora? Abre e fecha tudo de novo. E ele fica uma semana abrindo, fechando. Eu vou lá, acompanho, ó, esse flex aí, por que você forçou? Vem cá, depois de você abrir e fechar, quebrou alguma coisa? O que quebrou? Aí, através dessa experiência, eu vou mostrando para ele que aonde ele está errando e ele nunca mais vai errar ali. Então, abrir e fechar o telefone é uma das coisas que traz mais, no início, que traz mais benefício para o técnico em celulares. Hoje, um dos técnicos que está comigo lá, ele é especialista em reparo avançado de telas. Ele desconstrói uma tela e ele recondiciona essa tela. Telas de IPS, telas de AMOLED, ele faz tudo. E ele hoje abre telefone e fecha melhor do que eu. E por quê? Porque eu treinei ele e ele não para. Ele faz muitas vezes, demais. E é isso que eu faço com as pessoas que treinam comigo. Elas ficam ótimas naquilo que fazem. Porque eu vou na base.
É igual jogador de futebol. Jogador de futebol, o cara pode saber fazer os dribles mais fantásticos. Mas se ele não sabe passar a bola, se ele não sabe o básico, o rudimento, o rudimentar, que é você aprender a tocar a bola, correr, como é que você vai aprender a driblar? Como é que você vai aprender a fazer golaço se você não sabe nem tocar uma bola para o teu companheiro a 2 metros de distância? Então, por isso é muito importante, para você fazer uma troca de tela bem sucedida, você saber o rudimento, que é montar e desmontar o aparelho. E o que deixa tão atrativo esse negócio? Além de tudo que eu já falei. O tempo médio de reparo de uma tela é de meia hora. Às vezes tem tela que você faz em 10 minutos. Do J7, do J5 Prime, por exemplo, são 10 minutos para você fazer uma tela. Se tudo der certo, se tiver tudo certinho no telefone, você vai, bota a tela, testa, foi, colou, PT saudações. E a margem de lucro para você fazer um serviço de troca de tela, geralmente no meu negócio, o mínimo é 60% ou R$ 80, o que for maior. Então eu não ganho menos de R$ 80 e não ganho menos de 60% do valor da tela. E o que acontece com isso? Se a tela demorar 10 ou 20 minutos para fazer, eu estou ganhando aí R$ 80 em 10 ou 20 minutos. Tem telefone que demora mais? Tem. Mas não passa de uma hora, a não ser que aconteça algum problema não calculado. Por exemplo, o telefone, você entra para trocar a tela e o telefone não funciona o Wi-Fi. Aí realmente você tem que fazer outros testes para poder saber. Mas eles, de qualquer forma, não estão relacionados à troca da tela. Então, o que acontece? Você vai ganhar R$ 80 em meia hora, fazendo uma média. Em meia hora, R$ 80. Se você fizer 10 telefones por dia com o valor mínimo de R$ 80, são R$ 800 por dia. Para você ganhar 10 mil por mês com reparo de tela, são 2 telas por dia. O valor do conserto médio de um telefone hoje, intermediário e básico, é de R$ 250. Já cobrando o valor da tela junto. É de R$ 250. Então, se você fizer 2 a 3 telefones por dia, você já está faturando 10 mil por mês. E com uma margem média de 60%, ou seja, você tem o lucro bruto, que é o lucro total, sem desconto nenhum, de 6 mil. Aí o que acontece? Você paga o aluguel, paga a conta de luz. Se você tiver um funcionário, você paga a internet, sobra aí 3 mil limpo para você. Isso consertando 2 telefones por dia. Então, só a troca de tela já vai te dar condições de você dar o próximo passo na manutenção de celulares. E de você dar uma vida melhor também para os seus e para você. Uma coisa muito problemática que tem em troca de telas, que eu deixei para falar por último, mas não é menos importante, é os fornecedores de qualidade de telas. É a única coisa que é de negativo no ramo de manutenção de reparo de celulares. Por exemplo, você não consegue, é muito difícil você conseguir telas originais. E quando você consegue, o preço delas não compensa muitas vezes o valor do serviço. Por exemplo, se você pegar um aparelho da linha A50 e você for botar uma tela original nele, o conserto talvez seja o mesmo valor ou até mais caro do que o valor do aparelho. Então, compensa mais você botar uma tela paralela no aparelho. Só que muitas vezes essas telas elas não têm o mesmo rendimento de uma tela original. Não tem o mesmo preço, mas também não tem o mesmo rendimento. E isso tem que ser passado para o cliente. O cliente não pode não pode ficar a par, ou melhor, ele não pode ficar alheio a esse problema. Ele tem que saber que o telefone dele não vai ficar igual. Então, esse é o único problema. E você tem os fornecedores, que você tem que saber escolher seus fornecedores muito bem. Fornecedores, você seleciona muito por reputação. Existem muitos grupos na internet que você consegue saber. São bons fornecedores. Assim como os clientes falam mal dos técnicos, os técnicos também falam mal dos fornecedores. Fornecedor tem que te dar garantia de 3 meses. Não tem jeito. São 3 meses de garantia. O cara que não faz isso, ele está mal intencionado com você. Ele não quer te levar a sério como cliente. Então você também não leva ele a sério como fornecedor. E hoje tem fornecedores que fazem isso. Inclusive tem fornecedores que para as telas de melhor qualidade estão dando 6 meses a 1 ano de garantia. Porque está se chegando a um consenso de que o ramo de manutenção de celulares está crescendo e ele vai ter que se profissionalizar. E não tem como você não se profissionalizar se você não seguir a lei, se você não seguir as regras. Nós temos que dar 90 dias de garantia para o nosso cliente, é o mínimo, é o que manda a lei, para qualquer serviço, não tem jeito. Não tem como correr. Se você quer ser sério, você tem que garantir isso. Só que não tem como você garantir isso se você não cobra do teu fornecedor que também te dê 90 dias.
Porque de qualquer forma você já perde um tempinho aí. Principalmente se você mantém tela em estoque. Porque você vai ficar com a tela lá no seu estoque lá, às vezes 5 dias, 10 dias, às vezes até um pouco mais, dependendo do volume. E você já vai estar com esse gap de garantia já com o seu fornecedor. Eu, por exemplo, a tática que eu uso é sempre comprar do mesmo fornecedor. Eu seleciono um fornecedor que eu acho que é sério e compro com ele direto. Tudo que eu posso eu compro com ele. Por quê? Porque eu gero relacionamento. Ele sabe que eu estou sempre lá com ele. Eu só não compro com ele porque ele não tem. Dessa forma, ele começa também a ter fidelidade comigo. Então, essa reciprocidade, ela gera uma aproximação. Por exemplo, eu já troquei tela com 4 meses. Eu já troquei tela até que estava com dano. O cara trocou para mim. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Ele sabe que ele ganha muito mais eu sendo cliente dele do que ele tomando prejuízo em uma tela. Agora, se você não tem essa informação, se você não tem esse relacionamento, fica realmente mais difícil. Então, fornecedores, é isso que você tem que fazer para você poder ter uma longevidade desse ramo e para você poder oferecer um serviço de qualidade para os seus clientes. O reparo de telas, de todos os serviços, inclusive de reparo de placas, de recondicionamento de telas, que são serviços top, são serviços que são muito mais avançados para uma galera que já estudou, que já tem experiência, que está no mercado de trabalho e que está jogando o jogo no nível mais alto, é um caminho a ser seguido. Mas ele não consegue trilhar esse caminho sem passar pelo início, que é a manutenção básica, principalmente voltado para a troca de telas. Então, se você está começando, se você já começou, faça a manutenção de troca de telas com excelência. Faça a manutenção de troca de telas com o máximo de profissionalismo que você puder e aprenda tudo sobre isso, sobre como remover uma tela, sobre como colar uma tela de maneira que ela fique perfeita no frame do aparelho. O frame do aparelho é a carcaça, é o aro central. Então, você tem que aprender a fazer esse serviço com toda a excelência, porque ele é o carro-chefe de qualquer oficina de reparo de celulares que faz o serviço básico, ok? Eu vou ficando por aqui. Segue o meu canal lá no YouTube, me segue no Instagram. Tem muito mais conteúdo aí nas minhas páginas, conteúdos diversificados sobre tudo, sobre gestão de celulares. Eu só não ensino aqui nos vídeos sobre técnica, porque isso já tem um monte de gente fazendo, então para mim não é interessante fazer mais do mesmo. Eu quero contribuir para o profissionalismo 360 do nosso ramo e mostrar para a galera que nem só você ser um bom técnico é o que vai fazer a tua oficina de reparo de celulares ir para frente. Muitas vezes também é o que você faz fora de campo, é o que você faz nos bastidores que vai fazer você empreender e dar certo no ramo de reparo de celulares, ok? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.